Isaías, capítulo 16. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer. Venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Quireres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Hesbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso, eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas, rego as cidades de Hesbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Quireres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses. Mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos.
Isaías, capítulo 17. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, o país ficará parecido com um campo depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Capítulo 6. A viagem para a Média. Tobias partiu e o anjo foi com ele. O cachorro saiu de casa com Tobias e foi acompanhando os dois. Caminharam até escurecer e passaram a noite na margem do rio Tigre.
rapaz foi até a beira do rio para lavar os pés. De repente, um peixe enorme pulou da água e tentou abocanhar o pé do rapaz. Ele gritou e o anjo lhe disse: agarre o peixe! Não deixe que ele escape! O rapaz agarrou o peixe e o arrastou para a terra. Aí o anjo disse: Tobias, meu irmão, abra o peixe. Tire o coração, o fígado e o fel. E fique com eles, pois eles servem como remédio. E depois, jogue fora a barrigada. Tobias abriu o peixe e separou o coração, o fígado e o fel. Depois, assou uma parte do peixe e comeu. O resto ele salgou e guardou para a viagem. Os dois continuaram viajando até que chegaram perto da Média. Então, o rapaz perguntou ao anjo: mas é isso, meu irmão. Por que servem o coração, o fígado e o fel do peixe? O coração e o fígado servem para livrar uma pessoa de um poder de um demônio ou um espírito mau. É só queimá-los. E a fumaça faz o demônio fugir. E olha, nunca mais a pessoa será atacada e nem dominada por um demônio. E o fel serve para curar manchas brancas nos olhos. É só passá-lo nas manchas e depois soprar neles. Aí a pessoa começa a ver de novo. Eles atravessaram a fronteira da Média e chegaram perto de Ecbatana. Aí o anjo Rafael disse a Tobias: Tobias, meu irmão. Sim, o que é? Vamos passar a noite na casa do seu parente Raguel. Ele tem uma filha chamada Sara. Ela é filha única. Raguel não tem nem mais nenhum filho. E você é o parente mais chegado e por isso tem mais direito do que qualquer outro de casar com ela. E você tem também o direito de herdar tudo o que pertence ao pai dela. A moça é inteligente, corajosa e muito bonita. O pai dela é um homem muito distinto. Você tem todo o direito de casar com Sara. Portanto, meu irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Hoje à noite eu vou pedir ao pai da moça licença para você casar com ela. E depois que voltarmos de Raguês para casa, faremos a festa de casamento. Eu tenho toda a certeza que Raguel não pode dizer não a você, nem pode dar a moça em casamento a outro homem. Se Raguel dissesse não, ele mereceria a pena de morte, pois sabe que pelo mandamento da lei de Moisés, a moça é sua e de mais ninguém. Portanto, meu irmão, siga o meu conselho. Esta noite nós falaremos com Raguel a respeito da moça. Ela será dada em casamento a você, e depois de voltarmos de Raguês, ela irá conosco para a sua casa. Azarias, meu irmão, eu soube que essa moça já foi dada em casamento a 7 homens e que todos eles morreram na noite do casamento. Cada um deles morreu no quarto de dormir antes que pudesse deitar-se com ela. Dizem que foi um demônio que os matou. Por isso, estou com medo. O demônio não maltrata a moça, mas mata qualquer homem que tenta ter relações sexuais com ela. Sou filho único. E se eu morrer, o meu pai e a minha mãe ficarão tão tristes
que morrerão e eu serei o culpado. E eles não têm outro filho para sepultá-los. Você não lembra o que seu pai disse, Tobias? Ele mandou que você arranjasse uma esposa que fosse da mesma tribo que você. Portanto, faça o que eu digo. Não se preocupe com o demônio. Case com a moça. Eu tenho toda a certeza que essa noite o pai dará a moça para ser sua esposa. E quando você entrar no quarto de dormir, pegue um pouco do fígado e do coração do peixe e coloque nas brasas do incenso. Assim que o cheiro se espalhar e o demônio senti-lo, ele fugirá e nunca mais chegará perto de Sara. E antes de você e ela se deitarem, fiquem de pé e orem ao Senhor do céu, pedindo que Ele tenha misericórdia de vocês e os proteja de todo o mal. Não fique com medo, Tobias, pois antes da criação do mundo, Deus já tinha decidido que Sara seria sua esposa. Você a salvará do demônio e ela irá para a sua casa. E eu garanto que terão filhos que serão como irmãos para você. Portanto, não se preocupe. Quando Tobias ouviu o anjo dizer que Sara era da mesma tribo que ele, ficou apaixonado e o seu coração se uniu com o dela. João, capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos. Mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram.
Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá-se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou. Ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. E todos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de Eugênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Veja as minhas mãos, Tomé, e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Salmo 79. Salmo de Asaf. Oh Deus, os pagãos invadiram a tua terra
profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Oh, Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Oh, Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Oh Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e, com teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir.